a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 a 25. Eu vou ler esse texto. Peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 1, do 23 ao 25. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus, ok? Veja, existem fatos que marcam a história do mundo. Um dos fatos que mais marcou o mundo nas últimas décadas foi a queda das Torres Gêmeas. Aquele dia de 11 de setembro de 2001 foi um momento que de fato marcou muito, porque nós não imaginávamos ver aquela cena, aqueles aviões se chocando contra aquelas grandes torres, um ataque aberto ao país mais poderoso do mundo. E de fato, meus queridos, quando nós víamos aquelas imagens na TV, pensávamos que de fato aquelas coisas só aconteciam nos filmes. E eu pensei comigo mesmo, eu estou vendo algo que mostra que o maior poder do mundo, a maior economia global pode cair. E de uma certa forma, para nós que somos cristãos, queridos, nós vislumbramos o dia da queda da grande Babilônia, conforme Apocalipse 19. O dia em que todo o sistema econômico do mundo, que muitas vezes, de uma forma ou de outra, acaba escravizando pessoas, vai cair. Então, queridos, aquele dia, meus queridos, nos lembrou que neste mundo caído tudo é perecível, tudo vem com prazo de validade, exceto uma coisa que nós vamos ver hoje. Pedro está aqui escrevendo para cristãos que haviam sido arrancados da sua terra, eles tinham sido desinstalados da sua terra, das suas famílias, das suas igrejas, e agora esses crentes estavam sendo perseguidos, eles estavam dispersos e estavam debaixo de grande perseguição. Pedro chama aqui, como nós vimos, de forasteiros e também de peregrinos. Pedro encoraja aqueles irmãos a continuar vivendo de forma que glorifique ao nome de Deus, mesmo diante daquelas perseguições que eles estavam enfrentando. E o último texto que nós vimos aqui foi o versículo 22, que nós meditamos na semana passada. Nós vimos que Pedro ele está falando aqui sobre vivermos de forma santa. E isso inclui o amor fraternal. Como nós vimos, Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos ordena, como várias outras passagens das Escrituras, que nós devemos ter um amor fraternal, não fingido, um amor de coração, um amor ardente.
E esse texto, meus queridos, ele fala que essas coisas elas são possíveis apenas para aquelas almas que foram purificadas pela obediência à verdade. Foi isso que nós vimos aqui no verso 22. Entretanto, queridos, nós podemos ter algo em mente. Inclusive foi falado na última quarta-feira que amar desta forma só é possível quando de fato nós nascemos de novo. Amar fraternalmente, de coração, um amor não fingido, um amor ardente, ou seja, um amor intenso, ele só é possível quando alguém tem a sua alma realmente purificada, quando essa pessoa é uma nova criatura. E é por isso que Pedro vai falar aqui: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Veja, quando é que nós temos a nossa alma purificada pela palavra? Pedro vai justamente nos mostrar aqui que isso teve início em nossas vidas quando nós nascemos de novo. Quando nós fomos vivificados pela verdade da palavra de Deus. E eu gostaria de dividir esse texto em alguns pontos para o nosso aprendizado nesta noite. Primeiro, a palavra de Deus, ela é vivificadora. Observe o verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Veja, qual é a causa instrumental, vamos dizer assim, do novo nascimento? É a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele se vale da palavra para fazer com que eu e você tenhamos essa experiência do novo nascimento. O Espírito Santo, mediante a palavra, opera no pecador e o novo nascimento acaba ocorrendo em nossas vidas. Veja, em nossas traduções você vai encontrar aí regenerados mediante a palavra de Deus. Mas essa palavra regenerados ou nascidos de novo, eu acredito que seria melhor traduzida aqui como um novo nascimento mesmo, ou nascidos de novo. Por quê? Porque regeneração e novo nascimento são duas coisas distintas. E nós já tivemos a oportunidade de estudar isso aqui lá no início da carta de Pedro. Nós vimos que a regeneração é a implantação da vida. O novo nascimento é a manifestação dessa vida. Então, o Espírito Santo, como é que ele age? Ele primeiro implanta a vida espiritual em mim, mas isso eu não percebo. Mas uma vez que essa vida ela é implantada, quando eu ouço a palavra, eu sou então capacitado pelo Espírito para se arrepender e crer, que é o novo nascimento. Então, queridos, é por isso que Pedro está falando aqui, que nós somos gerados desta semente que é a palavra de Deus. Ele está falando do novo nascimento, ou seja, quando nós ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo então agiu mediante a pregação da palavra, nós nascemos de novo. Nós fomos tornados novas criaturas. Então, pelo contexto, nós podemos chegar a essa conclusão, que a melhor tradução aqui seria justamente essa, que nós fomos nascidos de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é vivificadora nesse aspecto, porque ela é o instrumento mediante o qual o Espírito age para que nós possamos ter vida. Segundo, a palavra de Deus, ela é incorruptível. Veja só, verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível. Que semente é esta? A palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é uma semente que não possui corrupção. Não possui corrupção. Então, veja que coisa extraordinária aqui. O texto fala que nós não fomos regenerados por uma semente corruptível. Eu tenho certeza que eu e você fomos gerados de uma semente corruptível. Sabe por quê? Porque nós nascemos, nós vamos crescendo, nós vamos envelhecendo e nós vamos morrer. E isso veio dos nossos pais, que por sua vez herdaram dos pais deles. Então, a nossa semente, ela é corruptível. E todos nós morreremos. Entretanto, queridos, Deus nos fez nascer de novo por uma semente, o quê? Incorruptível. Ou seja, a palavra dele. Essa semente, ela não morre. Essa semente, ela não se corrompe. Essa semente que veio do Deus eterno, ela permanece para sempre. E quando de fato nós nascemos dela, nascemos de novo, ninguém neste mundo pode fazer você perecer se você nasceu de novo. Terceiro, a palavra de Deus é viva. Veja aí o verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive. A palavra de Deus vivifica porque ela é viva. Ela pode nos tornar vivos, porque ela em si é viva. Veja, o escritor aos Hebreus, concordando com esta afirmação do apóstolo Pedro, ele vai dizer, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é produto de um Deus vivo. Então, por ela ser a palavra vinda de Deus, ela é indestrutível. Nenhum livro foi tão atacado quanto as Escrituras. Nenhum livro, ele sobreviveu a tantos ataques, a tantas filosofias deste mundo, que se voltaram contra as Escrituras, e ela permanece viva. Muitos já acreditaram que poderiam destruí-la. Mas a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ela está solta, ela está livre. A palavra de Deus, ela não pode ser destruída. Quarto lugar, a palavra de Deus, ela é permanente. Veja que isso também vai ser dito no verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja,
Não há nada no tempo presente que dure mais do que a palavra de Deus. Todas as coisas, elas tendem a envelhecer. Mas a palavra de Deus, meus queridos, ela permanece. Ela não envelhece, ela não se torna obsoleta, ela não precisa ser atualizada. Por isso que o próprio Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 24, verso 35, que podem passar os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não vão passar. E perceba que no verso 24, Pedro faz aqui uma comparação. Veja só, ele diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Veja só a comparação que Pedro faz aqui. Toda a carne é como a erva. Todo ser humano, vamos dizer assim, é como a erva. E o argumento de Pedro aqui é justamente aquele: a erva, ela é passageira. A erva, ela é efêmera, ela é transitória. Nós vivemos aqui há alguns anos, mas dentro em breve todos nós vamos morrer. Nós somos como a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. E Pedro não para por aí, mas ele vai dizer o seguinte: olha, toda a carne é como a erva e toda a sua glória, veja só, a sua glória é como a flor da erva. Ou seja, Pedro está dizendo que além de nós sermos erva, as nossas realizações também são erva. As empresas são frágeis. As maiores que você imaginar aí, elas têm um prazo de validade. Um dia elas vão acabar. E talvez você pense assim: tá, pastor, eu reconheço que eu vou morrer, mas eu deixei o meu legado, eu construí um hospital, eu construí uma empresa e deixei para os meus filhos, eu fundei uma instituição. Não me diga que as minhas realizações não são erva. E aí Pedro pergunta a você: quem aqui sabe o que é que o seu tataravô conseguiu? Quem aqui sabe o nome do seu tataravô? Veja, as civilizações desse mundo, elas vêm e elas vão. As grandes empresas desse mundo, elas vêm e vão. Nem as torres gêmeas, nem as estruturas da economia americana, toda a civilização vem com um prazo de validade. Um dia vai cair. Quando você olha para a história, quando você olha para o passado, os grandes impérios, que todos acreditavam: não, esse aqui nunca vai ser destruído, tinham seu prazo de validade. O de hoje também não são diferentes. Vai perecer. Toda a sua glória é como a flor da erva. Então, meus queridos, tudo que eu e você podemos conseguir nesta vida é erva. Vale a pena nós lembrarmos disso no nosso dia a dia. Então, não se concentre nas coisas que são de pouca duração. Se concentre nas coisas que permanecem. E a única coisa neste mundo que permanece é a palavra de Deus.
o resto tudo se vai. Gerações vêm, gerações vão. Se você quer algo que realmente dure para sempre, algo que realmente é incorruptível, que permanece para sempre, somente através da palavra do Senhor. Por isso que Pedro, ele vai aqui afirmar que a palavra de Deus, ela é permanente e ainda diz assim, que ela é eterna. E por último, meus queridos, a palavra de Deus é pregada. Verso 25, finalzinho. Veja que aqui o apóstolo Pedro, ele vai justamente nos dizer isto. Finalzinho do verso de número 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, Pedro está aqui dizendo, meus queridos, que essa palavra, e aqui ele está usando o texto de Isaías, da onde ele tirou a base aqui do seu texto, ele está usando a palavra de Isaías, justamente para mostrar, meus queridos, que a palavra de Deus, aquela mesmo que Isaías já pregava, ela é permanente. Essa palavra que ele está pregando é permanente. A palavra que foi evangelizada àqueles cristãos na dispersão é permanente. A palavra que chegou até mim e até você, o evangelho, o mesmo evangelho que foi pregado a Abraão, como nos ensina as Escrituras, e que vem sendo pregado na história da redenção, e que chegou até nós, é esse evangelho que permanece para sempre. É por esse evangelho que nós fomos gerados de novo, que nós nascemos de novo, que agora nós temos frutos para a eternidade. Veja só. Nesse mundo de erva, Deus enviou algo que é eterno, a sua palavra. Ele nos deu a sua palavra, para que por meio dela nós conhecêssemos o seu Filho amado Jesus Cristo, o único que pode nos dar vida eterna, algo que não é passageiro, algo que não está sujeito à corrupção, ao envelhecimento, à destruição. Então veja, querido, essa é a palavra que nos foi evangelizada. A vida humana é temporária. E não pense que você vai durar para sempre, que as suas realizações vão durar para sempre. Não se concentre nas coisas que são passageiras. Desfrute delas enquanto Deus lhe concede a oportunidade para isso. Use-as de acordo com os princípios dados por Deus. Lembrando que isso também é graça do Senhor para com as nossas vidas. Mas não coloque o seu coração nas coisas que se corrompem, que se degradam, que enferrujam. Não coloque o seu coração nisso. Coloque o seu coração na palavra de Deus, que vive e é permanente, que é eterna. E para concluir, queridos, eu queria trazer algumas aplicações breves. Primeira aplicação, aqui nós temos o melhor alvo para a juventude: buscar a palavra de Deus. Para os jovens, é muito fácil para você, querido jovem, correr atrás de erva. Para você, é muito fácil pensar em dinheiro, carro, poder, casa e tantas outras coisas que em si não são ruins, mas você coloca o seu coração nessas coisas e você coloca nelas o seu propósito de vida. E Pedro está dizendo a você, é erva. Tudo isso
é passageiro. A única coisa que tem valor eterno na minha vida, na sua vida, é a palavra de Deus. Por isso que você precisa, jovem, se apegar a ela. Você precisa amá-la. Aqui nós também temos o melhor alvo para a velhice. Veja, as pessoas chegam ao fim da vida e a propaganda do mundo é: a vida é você ser bem-sucedido, a vida é casamento, a vida é sexo, a vida é dinheiro, a vida é poder. E talvez você é alguém simples, que não teve tantas oportunidades na vida, que não teve oportunidade de ter essas coisas. Mas veja, as propagandas do mundo estão dizendo que se você não tem essas coisas, você não pode ser feliz. E Pedro diz: meu querido irmão, minha querida irmã, isso tudo é erva. E ninguém é velho demais para se apegar à única coisa que pode nos conduzir à vida eterna. A única coisa que tem valor eterno. Então você pode estar triste porque as suas realizações não deram certo, mas você tem o melhor objetivo, o melhor alvo para poder prosseguir aqui nesta vida. O que você vai levar dessa terra quando você sair desse mundo? Somente o fruto da palavra de Deus na sua vida. Então, onde é que você está investindo o seu tempo? Onde é que você está investindo os seus recursos? Onde é que você está investindo as suas forças, a sua atenção? Veja, há muitos cristãos que vivem a vida toda só correndo atrás de erva, daquilo que é passageiro, daquilo que é efêmero. Onde estão as suas prioridades? Há muitas pessoas que estão por aí correndo e colocando as coisas desta vida, que são passageiras, em primeiro lugar. Mas veja, Pedro está dizendo aqui, a sua prioridade deve ser a palavra. Não é à toa que quando ele vira o capítulo, né? Capítulo 2, ele vai dizer o quê? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é o quê? A palavra de Deus. E nós vamos ver isso aqui, se Deus quiser. Mas você já viu uma criança quando ela quer leite? Os pais aqui sabem do que eu estou falando. Quando elas estão com fome, não tem um ser que seja mais inconsolável, desesperado. Uma busca desesperadora. Não tem outra coisa que é leite que ela quer, é leite que ela... E Pedro vai usar essa figura e vai dizer assim: você, cristão, deveria buscar palavra, palavra, palavra. Eu quero a palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.